Boa noite, muito boa noite. Atrasou um pouquinho hoje, mas estamos de volta. Boa noite, Amanda, Vitor Alves, seja bem-vindo. Sejam muito bem-vindos. Mais uma Amanda Simões, Sabrina Simões, Isaías, Luiz, Fernando Martins, Eziel Quirino, Alexandra Araújo, boa noite. Que bom que estão aqui. Eziel Quirino, de Taquarussu, é o dono das cachoeiras. Meninos, demorou um pouquinho o nosso retorno das lives. Boa noite, Sabrina. Daniel Barros, boa noite. Professor e deputado Jungel, boa noite, Daniel. Melquio Anderson, boa noite. Um alô aí para Taquarussu, um grande abraço. Adeilson, seja bem-vindo, boa noite. Paulo, boa noite. Érica Cordeiro, boa noite. Claudiane Milhomem, boa noite, seja bem-vinda. Elza Armondes, minha princesa, boa noite. Giovana Souza, Paraíso Ativa aqui, que bom, sejam bem-vindos. Mário da Cruz, boa noite. O Paulo é de Gurupi, muito bom. Meninos, vamos reiniciar as nossas lives de Tocantins. Para quem ficou assim, professor, por que demorou tanto? Meninos, vou explicar uma coisa para vocês. Mês de janeiro é o mês que normalmente eu tiro de férias com a família, tá? É por isso. No ano passado, ainda no mês de janeiro, eu cheguei a colocar algumas lives, porque tinha o edital lançado e o concurso já estava se aproximando, por isso nós fizemos. Mas quando isso não ocorre, entrou o mês de janeiro, é período de curtir um pouco mais a família. Ok. Juliana Pereira, boa noite. Vamos trabalhar agora Luiz Rodrigues Primo, Tânia Morim, Adam Loirinho, boa noite. Um pouquinho mais sobre Tocantins. Para quem se pergunta todo dia, professor, vai ter concurso da Assembleia? Estava cobrando hoje o concurso da Assembleia, conversando com alguns servidores. Afirmam que parte deles, mais de 40 servidores, vão possivelmente esse ano pedir aposentadoria, então vai ter uma defasagem e, consequentemente, necessidade de concurso público, que já existia e agora vai aumentar ainda mais. E aí, Ítalo, aí no perfil da esposa Thalia, boa noite, Ítalo. Adam, meu tio, boa noite, me responde rapidinho, gostou da fala do governador sobre a retificação? Ah, meu amigo, para mim, as coisas sobre retificação de edital, falar, eu já escutei muita gente no meio político falar muita coisa, entendeu? Então, eu prefiro que se mostre o que fez ao invés de prometer o que ainda não existe. Mas a gente sempre cobra e sempre fica na expectativa. É importante que já é um primeiro passo, entendeu? Vamos dar continuidade à cobrança e solicitar para que a fala seja concretizada. Aqueles, não sei se tem alguém aqui que é estudante de Direito, mas eu recebi alguns livros da Vadmecum, entendeu? Se for estudante, comprovar que é estudante de Direito e estiver precisando, podemos fazer uma doação, tá? Recebi como não uso, então disponibilizar para doação para vocês. Tem, nesse meio político, eles possuem algum recurso utilizado para gráfica e tem essas edições que me foram possibilitadas para distribuir a cada um de vocês, ou melhor, para quem precisar, tá bom? Maíra Maia, boa noite, seja bem-vinda. Danilo, boa noite. Professor Benedito, boa noite. Thaísla Gomes, boa noite. Lucas Flá, boa noite. Boa noite. Fabi, boa noite. Doraci Martins e Barra do Ouro, boa noite, Doraci. Show de bola, meninas. Camila Xavier, seja bem-vinda. Tava sentindo falta. O Fábio pergunta assim, professor, vai ter previsão de concurso aí para a Polícia Civil do Tocantins? Olha, o governador afastado, ele já havia anunciado o concurso da Polícia Civil e tudo indicava que seria agora nesse primeiro semestre. Estamos na expectativa de que ocorra, tá? Danilo, obrigado pelo apoio para dar posse ao 115 socioeducativo, que aguarda ansiosamente, com certeza. Pode ter certeza que continuaremos a cobrança aqui até que seja concretizado. Concurso da SEDUC, notícia que ocorra o concurso da SEDUC esse ano, sim. Me perguntaram a dúvida que muitos têm, professor,
Em relação ao concurso, por ser ano eleitoral, pode haver concurso? Pode, gente. Isso é um mito. Não existe problema nenhum na realização de concurso público em ano eleitoral, das etapas do concurso público em ano eleitoral. Apenas uma etapa não pode ser concretizada no período que prevê a lei, que é a posse. Pode ocorrer sim a inscrição, lançar edital, fazer a prova, sair resultado, porém a posse é apenas posterior a esse período previsto em lei, que corresponde ao período de 3 meses anterior à eleição, tá? E logo posterior à eleição. Mas todo concurso pode ocorrer sem problema nenhum. Sobre PMTO, obteve alguma resposta sobre andamento? Cobrei hoje o governo do estado, ficaram de dar um retorno. Boa noite, Kiko. Dora Tavares, boa noite, seja bem-vinda. Meninos, agora eu vou de Janópolis aqui, a Fabi. Vou parar de conversar com vocês um pouquinho. Você tem a ECA atualizada, prof? Alexandre, me cobra depois no privado que eu vou verificar se eu tenho ela disponível, tá? Se tiver, eu mando para ti. Da Black 99 de Santa Rosa, Tocantins. Passei em Santa Rosa uns 2 dias atrás. Ok, meninos. Vou desativar aqui um pouquinho os comentários rapidamente, tá? Só para... Tocantins. Olha, detalhe que inclusive tem que atualizar, porque já foi feita uma atualização agora em relação à economia do estado. Eu vou atualizar na apostila no material de vocês, que é disponibilizado gratuitamente pelo link do meu site. Quando se fala de economia do Tocantins, professor, em que se baseia a nossa economia? É agricultura? É pecuária? O que tem de maior peso no PIB do estado? Essa questão já foi abordada algumas vezes em prova, tá? E levou muita gente à dúvida. Como assim, professor? Primeiro, quando se fala de economia, deixa eu verificar com vocês o que vocês entendem por setores da economia, primário, secundário e terciário. Vamos ver se relembra aí. O que é mesmo o setor primário? Elisângela Aires de Gurupi. Setor primário corresponde ao campo, agricultura e pecuária, ok? Predominante agricultura e pecuária. Setor secundário, indústria e construção civil. Setor terciário, comércio e serviço. Professor, e aí? Aí eu pergunto a vocês o seguinte: ciente de que nós temos quase 80% da população vivendo nas cidades, olha só, quase 80% da população vivendo nas cidades, quase 80% da população economicamente ativa, que está trabalhando, não somente em busca de emprego, mas também trabalhando, dessa população empregada nas cidades, eu pergunto, o giro maior de dinheiro é no campo ou na cidade? O que mais pesa na economia? Isso aí foi uma questão de prova, tá? É o setor terciário. Oliveira mencionou, aliás, respondeu corretamente. O setor de comércio e serviços, todo o setor público, comércio, esse setor terciário pesa mais na economia do que o setor primário. Tá claro isso aí? Ok? Mas é comum as provas abordarem que a nossa economia se baseia na agropecuária. Na agropecuária extensiva. A economia sim se baseia na agropecuária extensiva, mas o maior peso do PIB, o maior peso das riquezas produzidas dentro do estado, do dinheiro que circula dentro do estado, não é da agricultura e pecuária, e sim do setor terciário, comércio e serviços. A Miriam de Goiânia, seja bem-vinda, Miriam. Compreenderam aí? A diferença entre maior participação no PIB é do terciário, mas é correto afirmar que a base da nossa economia, quando eu falo a base da economia, agricultura e pecuária, eu não estou afirmando que a maior parte do dinheiro que circula na nossa economia vem da agricultura e pecuária, ok? Maior participação no PIB, setor terciário. A base da nossa economia, setor primário, agricultura e pecuária. Tranquilo? Agora, quando se fala de agricultura e pecuária, me relembre, por favor, Gleice Vasco, boa noite. Me relembre, por favor, em relação à nossa economia, tá? Eu posso afirmar que a
as exportações do estado do Tocantins, Ferreira Nunes, boa noite, que as exportações do estado do Tocantins têm como principais produtos, quais são os 2 principais produtos exportados pelo estado do Tocantins? Responde aí para mim, Ferreira. Tayana, Negreiros, você assistiu a live da Seduc de hoje, o que achou dos alunos serem divididos em ciclos? Tayana, eu não assisti essa live da Seduc. Infelizmente, a qualidade da educação, ela realmente peca quando se promove desse tipo, mas é necessário se promover um estudo um pouco maior, até mesmo porque eu não assisti a live, não vi o que procedeu ali. Eu já havia escutado comentários a respeito, mas não cheguei a assistir. Mas uma coisa é certa, se deve ou não promover em ciclos, é algo que deve ser estudado, mas que peca na qualidade do ensino, com certeza. Mas voltando aqui, o que mais exporta o Tocantins? Primeiro soja, segundo carne. Coloca uma coisinha na cabeça de vocês, 70% das exportações do Tocantins é soja, 25% das exportações do Tocantins é carne bovina. Professor, você quer dizer que 95%? Gente, tem uma variação, tá? Isso aí pode variar para 92%, como pode chegar a 98%. Quer dizer, dependendo de cada safra de soja ao ano, dependendo do desenvolvimento do nosso rebanho bovino para exportação, de repente a China para de comprar carne do Brasil, então diminui a participação da exportação na carne bovina. Ou amplia-se a exportação para novos mercados, então amplia a participação percentual da carne bovina. Mas nós temos mais de 90%, de 90% a 98% da exportação do Tocantins é soja e carne bovina. Ok? Se for pegar um terceiro produto em importância na exportação, numa proporção pequena, seria hoje o milho. Professor, você menciona que a exportação do Tocantins é soja, depois carne bovina. Disparado soja e carne bovina. Mas o Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Me explica isso. Como é que o Tocantins pode ser o terceiro maior produtor de arroz do Brasil e ter como principais produtos de exportação soja, carne bovina, uma proporção pequena o milho? E o arroz? Cadê o arroz? Por que o arroz não é produto de exportação? Responde aí para mim, Santana, mtz.santana. E aí? Pergunta aí, professor, quem produz mais soja? Campos Lindos é o maior produtor de soja atualmente do Tocantins. Rebanho bovino, Araguaçu é o primeiro colocado. Formoso do Araguaia retomou a segunda posição, viu? Era Araguaína, agora é Formoso do Araguaia e o terceiro colocado volta a ser Araguaína, ok? Meninos, consumo interno arroz, consumo interno perfeito. Para quem responde consumo interno, está corretíssimo. Quem de vocês na última semana, nos últimos 7 dias, não consumiu arroz? Está percebendo que talvez rara exceção, mas a imensa maioria consome arroz todo dia? Se a imensa maioria consome arroz, o Brasil, aliás, o Tocantins exporta arroz? Não, o Tocantins vende arroz para os demais estados brasileiros. Não exporta. Quando se refere à palavra exportação, está se referindo à venda para fora do país, ok? Então, o nosso arroz é produzido para atender o mercado interno e não para fins de exportação. Tudo bem? Antipalmas, dá uma olhada, professor. Não entendi. Mas explica melhor aí. Charles Nova Alegre, boa noite, seja bem-vinda. Cristiane Souza, eu não consumi. Tem gente que não consome, talvez por alguma dieta específica, mas a grande maioria, salvo essas exceções, consome. Bom, relembrando então, soja e carne bovina, produtos de exportação. Quando se fala de arroz, é o terceiro maior produtor do Brasil, o estado do Tocantins, arroz irrigado principalmente na região do Projeto Javaés ou Projeto Rio Formoso, que fica à direita da Ilha do Bananal, tá? Tendo como grande destaque na produção de arroz, primeiro o município de Lagoa da Confusão e depois Formoso do Araguaia. Lembrando a vocês que Lagoa da Confusão, Formoso do Araguaia fazem parte do Projeto Javaés, também chamado de Projeto Rio Formoso. Tudo bem aí? Ok? Bom demais. Professor, você falou dos produtos de exportação e eu quero saber agora em relação à fruticultura. Fruticultura, quais são os principais produtos da fruticultura tocantinense? E aí, tem um produto específico? Quais são eles? Luana Colavite, boa noite. Dá uma olhada na casa do estudante aqui de Palmas.
Sim, com certeza a situação já estive na casa do estudante, não agora, não recente, mas já estive lá. Ano passado, fim do ano passado, já pedi a algumas pessoas que trabalham comigo para irem lá verificar a situação da casa do estudante, realmente está crítica. Tenho cobrado o governo, já tive uma reunião com o secretário, exatamente para ver quais medidas podem ser feitas para ajudar, tá? Vamos lá. Ok. Quando se fala aí, o MTZ Ponto Santana menciona abacaxi e melancia, vamos considerar por tonelada. Por tonelada, a melancia pesa mais que o abacaxi. Então, o primeiro produto é melancia. Segundo produto é abacaxi. Terceiro produto, banana. Então, os três principais frutas colhidas no estado de Tocantins, primeiro melancia, segundo abacaxi, terceiro banana. Tranquilo aí? Ok? Melancia, abacaxi e banana, nessa ordem. Melancia, abacaxi e banana. Maria Oliveira Negre, minha parente, boa noite, seja bem-vinda. Meninos, sobre a economia do estado, olha só o que nós já vimos até o presente momento. Três principais frutas colhidas no estado, melancia, abacaxi e banana. Três principais produtos de exportação, soja com 70%, carne bovina com 25%, 2% ali milho, são os três principais produtos. Na realidade, soja e carne bovina normalmente chegam a superar os 95%, né? Varia safra a safra, ano a ano, rebanho a rebanho. Mas agora, em relação ao outro assunto, saindo um pouquinho da economia do estado, lembrando a vocês que quando se fala da economia do Tocantins, é importante que vocês saibam o nome dos projetos agrícolas e quais municípios se encontram em cada um desses projetos. Então, posteriormente, vocês tenham acesso à minha apostila atualizada. Vocês podem verificar onde é que fica o projeto São João, onde é que fica o projeto Manuel Alves, onde é que fica o projeto Javaés, o Prodecer 3. No Tocantins não existe Prodecer 2, não existe Prodecer 1, apenas Prodecer 3. Qual município? Pedro Afonso. O que se destaca na produção agrícola de Pedro Afonso? Então, cada um desses detalhes vocês precisam ler e estudar a respeito. O Billy Joe está falando que o projeto São João é em Porto Nacional. Meninos, se você sai de Palmas sentido a Porto Nacional, onde tem posto da Polícia Rodoviária Estadual que está até desativado, atrás desse posto da Polícia Rodoviária é onde fica o projeto São João. E ali já é município de Porto Nacional. Projeto Gurita, onde fica o projeto Gurita? Diz aí para mim, Helena. Maria José Ferreira pedindo a apostila. Maria José, vou colocar aqui os dados para você encaminhar solicitação de apostila, tá? O número de telefone. Para que vocês ganhem gratuitamente material. 984-85-7576. É só mandar um WhatsApp para esse número que vocês vão receber a apostila gratuita. Lembra da retificação do edital do Corpo de Bombeiro também. Cobrei hoje tanto do Corpo de Bombeiro como da Polícia Militar. Ok? Fui lá hoje no projeto São João, Adeilson. Show de bola. Para adquirir, Dora, a apostila é só mandar um WhatsApp para esse número que está aí fixado na telinha, tá? Apostilas grátis, manda que vocês vão receber, ok? Só fala, eu sou fulana de tal cidade, quero apostila grátis. Simária, não manda o telefone aí não, manda diretamente para o meu WhatsApp, tudo bem? E Angelina, muito obrigado por estar seguindo. Você que ainda não está me seguindo, por favor, siga aqui no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, nós temos aula ao vivo aqui pelo canal do Instagram, ok? Itaperatins, Projeto Gurita, Itapiratins. Itaperatins é onde se localiza o Projeto Gurita. O Projeto Gurita, que é um projeto de fruticultura, fica no centro-norte do estado, na região à margem do rio Tocantins. Os projetos de fruticultura, em geral, se localizam às margens do rio, certo? Ou do rio Manuel Alves, que é o projeto Manuel Alves, ou do rio Tocantins, que aí envolve também o projeto São João e o projeto Gurita, certo? Que são exemplos desse projeto de desenvolvimento da fruticultura no estado. Estou cobrando, Danilo, pode ter certeza. Estou ajudando e desde o início, viu? Ok, meninos, desde o início do mandato. Vamos lá, falamos um pouquinho da economia do estado. Vamos iniciar agora um novo tema para trabalhar com vocês. População. Eu pergunto a vocês, qual é a população do Tocantins?
eu posso afirmar que o Tocantins tem uma população inteira semelhante ao tamanho da população da cidade de Goiânia. Nós temos aí aproximadamente 1.600.000 habitantes. Goiânia tem aproximadamente 1.500.000. Professor, eu posso dizer que nós temos de indígena aproximadamente quase 15.000 indígenas. Então, professor, é correto afirmar que 1% da população do Tocantins é de descendência indígena? Renata Lacerda de Barrolândia, seja bem-vinda. Meninos, se eu tenho 15.000 indígenas, aproximadamente, se eu tenho um pouco mais de 1,5 milhão de habitantes, então, se fosse 1,5 milhão, nós 15 mil corresponde a 1%. A cada 100 habitantes, um é indígena. É correto afirmar isso. Quando eu me refiro agora à população, quais são os 5 municípios de maior população do estado do Tocantins? Coloca aí para mim o nome dos 5, por favor. Lisley, é só fazer a solicitação da apostila para esse WhatsApp que você vai receber a apostila gratuitamente, viu? O Will também manda para esse WhatsApp que vocês recebem a apostila de Geografia e História do Tocantins gratuitamente. Sabe quais são os municípios, 5 municípios de maior população? Primeiro, Palmas, Adriana de Itacajá, seja bem-vinda. Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso. Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional e Paraíso. Professor, deixa eu pegar o meu mapa aqui, lá do Lar do Churrasqueiro, Isa, lá de Araguaína. Ok, voltei. Estão vendo aqui? Deixa eu desativar os comentários. A Isa estava respondendo Araguaína, não é que é de lá, né? Meninos, vou afastar aqui um pouquinho. Olha só, aqui eu tenho o estado do Tocantins, correto isso? Das 5 maiores cidades do estado, 3 delas estão na região central, que corresponde aqui Palmas, Porto Nacional, as margens do Rio Tocantins e Paraíso. Das 5 maiores, 3 estão na região central. Araguaína está ao norte e Gurupi está aqui ao sul, ok? Araguaína, Gurupi e no centro, Paraíso, Palmas e Porto. Professor, eu posso afirmar que das 5 maiores cidades do estado, 3 estão localizadas às margens da BR-153. É correto afirmar isso? Das 5 maiores cidades do estado, 3 estão na BR-153. Afirmativa correta. Araguaína no norte, Gurupi ao sul e Paraíso no centro. 3 na BR-153. Professor, eu poderia afirmar ainda que das 5 maiores cidades do estado, 3 estão na região central, PPP, Palmas, Porto e Paraíso. Correto? Eu poderia dizer ainda, professor, que das 5 maiores cidades do estado, a mais antiga é Porto Nacional e a mais recente é Palmas. É correto afirmar isso? Diz aí para mim. Cristiane Souza está falando, Porto é maior que Paraíso, 2.000 habitantes a diferença, viu, Cristiane? 2.000 habitantes, que leva Porto Nacional a ter maior população que Paraíso. Ok. Meninos, obrigado, Túlio, por estar seguindo. Vocês que estão me assistindo agora, por favor, segue aí no Instagram. Quem não está seguindo ainda, segue no Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, aula ao vivo aqui pelo Instagram de Geografia e História do Tocantins. Ok, sou da aldeia Manuel Alves. Show de bola, Tupem Craô. Seja muito bem-vindo. Muito bacana você aqui, viu? Então, meninos, quando se fala agora em relação aos municípios de maior população, eu já sei quais são os 5 de maior população. Mas esse assunto de população, de cidades no Tocantins, foi abordado de algumas formas nas provas de concurso. Porto é mais antiga e Palmas a mais nova e planejada. Show! Mas Porto Nacional é a mais antiga entre as 5, ok? Não é a mais antiga do estado. A cidade mais antiga do estado do Tocantins é Natividade. As cidades mais antigas do estado do Tocantins, elas surgiram durante o ciclo da mineração do ouro, que ocorreu aqui na região sudeste do estado. Nessa região aqui, onde ocorreu a mineração do ouro, foi onde deu origem às primeiras cidades, os primeiros núcleos urbanos do estado do Tocantins. A Patrícia Eloilma, não sei, Eloilma, está perguntando quais são os requisitos para emancipação dos mangues.
Vou explicar brevemente, até mesmo que isso também pode ser abordado numa prova, tá? Professor, o que precisa para Luzimangue ser ou se tornar um município independente? Gabriela Mello, seja bem-vinda. Muito bom. Para quem não conhece, Luzimangues é um distrito pertencente ao município de Porto Nacional. Só que Luzimangues está aqui do lado de Palmas. Se você sai de Palmas, atravessa a ponte sobre o lago da usina Luiz Eduardo Magalhães, o lago que foi formado a partir do represamento da água do rio Tocantins, se eu sair de Palmas sentido a Paraíso do Tocantins, eu atravesso o lago. Atravessei o lago, ali eu tenho mais de 20 mil pessoas morando, que é distrito de Luzimangues, pertence ao município de Porto Nacional. E muita gente, principalmente no período que antecede a eleição, políticos, falam assim, olha, eu vou lutar, Luzimangues vai ser um município independente. Gente, para com essa ladainha. Tem muita gente que vai lá só para enganar, vender o que não pode cumprir. Eu vou explicar como funciona. Para ser emancipado, é necessário, desde 1998, se não me falha a memória, tá? Alterou-se a legislação e é necessário se fazer um plebiscito onde toda a população diretamente envolvida, oi Cine Borges, boa noite, portuense, também sou. É necessário fazer um plebiscito onde a população diretamente envolvida, ela deverá ser consultada. O que isso quer dizer? Vai ter uma eleição. E nessa eleição, onde toda a população de Porto Nacional e Luzimangues vai votar, vai decidir ali no voto se a maioria quer a independência de Luzimangues ou não. Está entendendo? O que trava hoje a emancipação de Luzimangues é só a necessidade desse plebiscito. Mas, professor, por que a gente não convoca um plebiscito agora? Não faz sentido convocar agora, porque a imensa maioria da população, dos eleitores, estão em Porto Nacional. E esses eleitores de Porto Nacional, em sua grande maioria, não querem a independência de Luzimangues. Luzimangues vai sim se tornar independente, porém vai se tornar independente quando Luzimangues tiver uma população ou um número de eleitores semelhante ou superior ao número de eleitores de Porto Nacional. Ok? Oh, Cileia Maria, orgulho da professora Niva, esse menino. E aí, Cileia, seja bem-vinda. A Cileia foi minha coleguinha de aula na época do ensino médio. Vou nem dizer nada, porque senão ela fica me queimando aqui. Vamos lá, meninos. Josiano Duarte, sou de Porto Nacional também. Irã Milhomem, lá de Almas, seja bem-vindo, Irã. Metade de Almas, metade de Porto Nacional. Aliás, metade de Palmas, né? Já moro aqui há muito tempo. O Billy Joe está mencionando Porto Nacional, Natividade, Chapada Natividade, Almas, Dianópolis, Conceição. Alguns municípios surgiram na época do ouro. O Billy Joe está comentando uma coisa que é até importante ressaltar, tá? Esses municípios realmente surgiram durante o ciclo do ouro. Mas eu não posso dizer que Dianópolis surgiu da mineração. Dianópolis, a origem de Dianópolis, que já foi cobrada algumas vezes em prova, é oriunda do processo de aldeamento. Falei aldeamento, a cidade é Dianópolis. Apesar de que esse aldeamento que deu origem a Dianópolis foi durante o período, sim, do ciclo do ouro. Tá claro isso aí? Dianópolis é uma cidade antiga, surgiu durante a mineração, mas não da exploração do ouro, foi do processo de aldeamento. As demais cidades mencionadas pelo Billy Joe aí no seu comentário surgiram sim durante o ciclo da mineração. Tem o seguinte detalhe, professor, Porto Nacional surgiu do ciclo do ouro ou do ciclo da navegação? Para você que está aí na dúvida, vai professor, que ciclo é esse? Eu não estou entendendo quais são esses ciclos econômicos. Meninos, não sabia desse detalhe de Dianópolis, pois é. Olha só, quando se fala, deixa eu desativar aqui um pouco os comentários, porque senão eu fico olhando o comentário e não passo para vocês o que deveria. Em relação aos ciclos econômicos, nós tivemos no século XVIII, na primeira metade do século XVIII, o século XVIII foi de 1701 a 1800, tá? Na primeira metade, ainda por volta de 1724, ocorreu a descoberta do ouro no antigo norte goiano. E daí, professor? E daí que, uma vez ocorrendo a descoberta do ouro, vieram a surgir os primeiros povoamentos na região, década de 20, 30, 40, 50, 60, 70. Surgiram as primeiras cidades na região do antigo norte goiano. Quando ocorreu a decadência da mineração do ouro, por volta de 1770, 1780, o povo que estava localizado no norte goiano, nessa região que hoje é sudeste do Tocantins,
Aqueles que aqui estavam já não encontravam mais ouro com facilidade no fim do século XVIII e começaram a ir embora, certo? Tornando aqui um grande vazio. Só para você ter uma noção, Natividade, que é a primeira cidade que surgiu, Natividade no auge da mineração ela tinha mais de 40 mil escravos. Natividade hoje não tem 10 mil habitantes. Então você começa a perceber que ocorreu um esvaziamento da população local. E daí, professor? E daí que após a decadência da mineração do ouro, que é o chamado ciclo do ouro, certo? Que se deu por volta de um intervalo de 50, pouco mais de 50 anos, entre 1000, vou tentar fazer uma relação com a data que facilita a memorização, 1725 1775. De 725 a 775 você tem 50 anos, que ocorreu o início, o auge e a decadência da mineração. Tá, e daí, professor? E daí que nesse período surgiram inúmeras cidades, que foram mencionadas mais cedo. Agora, após a decadência do ouro, ainda no final do século XVIII, 1780, 90, no final do século XVIII e no início do século, das primeiras décadas do século XIX, nós tivemos aí o ciclo da pecuária e navegação. O que acontece? A coroa começou a incentivar para aqueles que quisessem estabelecer seu comércio às margens dos rios, incentivar para aqueles que quisesse desenvolver a pecuária na região, para que a região voltasse a ser densamente povoada e não ficasse um grande vazio demográfico. Então o ciclo do ouro deu origem às primeiras cidades durante a mineração do ouro, e após a decadência do ouro veio o ciclo da pecuária e navegação, onde o governo, a coroa portuguesa, dava incentivo fiscal, 10 anos sem pagar imposto para quem quisesse desenvolver economicamente a região. Professor, e aí? E aí que Porto Nacional surgiu à margem de um rio. Porto Nacional teve já 3 nomes. Porto, que era real, passou a imperial e agora é nacional. Quer dizer, durante o Brasil Reino era Porto Real, no Brasil Império, Porto Imperial, no Brasil República, Porto Nacional. E daí, professor? E daí, meninos, que no caso de Porto Nacional, muita gente confunde. Porto Nacional surgiu durante o ciclo do ouro ou durante o ciclo da navegação? Foi logo após a decadência do ouro, do ciclo da navegação. Alguém aí sabe me dizer se Porto Nacional eu posso associar ao ciclo do ouro ou da navegação? Patrícia, Solos e Manguense. E aí, Porto Nacional é do ciclo do ouro ou da navegação? Helena Matos, Luzimã, que se localiza no pátio multimodal da Ferrovia Norte-Sul. Ninguém quer perder, né? Vamos lá, meninos. O Daniel fala que é navegação, o Anderson fala que é navegação, a Fabiana diz que é navegação, o Tafarel, navegação. Opa, o Helena acertou. Somente o Helena acertou, acredita nisso? É isso mesmo. Porto Nacional surgiu durante o ciclo do ouro. Professor, mas diz aí para mim, por que não da navegação, se eu já escutei relatos do povo mais antigo de que saíam embarcações de Porto Nacional, iam até Belém e depois traziam mercadorias de Belém para atender a região? Meninos, sabe o que acontece? Porto Nacional sim teve forte desenvolvimento através da navegação, só que Porto Nacional iniciou a sua origem quando ainda era o ciclo do ouro. Tá entendendo? Durante o ciclo do ouro que iniciou-se o surgimento de Porto Nacional. E o ciclo da navegação só veio após a decadência do ouro. Se quando veio o ciclo da navegação, no fim do século XVIII, Porto Nacional já existia, eu posso dizer que Porto Nacional surgiu do ciclo da navegação? Não posso, porque já existia antes, apesar da importância de Porto Nacional durante a navegação. Agora, olha um outro detalhe que nós temos. A Amanda Brito está mencionando ouro, mas se consagrou na navegação. Perfeito. E eu vou comentar, Amanda, um outro detalhe em relação a isso. Percebam vocês que hoje, quando eu falo de municípios importantes no Tocantins, eu mencionei os 5 maiores em população: Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto e Paraíso. Correto isso? Ok. Palmas é recente. Araguaína, Gurupi e Paraíso também são municípios recentes. Amanda, você que é de Araguaína, você sabe que a Araguaína ela teve a sua emancipação em 14 de novembro de 1958. Gurupi da mesma forma, 14 de novembro de 58. E Paraíso no início da década de 60. E daí, professor, você está percebendo que os municípios que estão localizados à margem da BR-153 são municípios da segunda metade do século XX, de 1950 para cá, ou melhor, a emancipação deles foi de 58 para cá.
Os primeiros estão ali, Araguaína e Gurupi. Professor, você quer dizer então que os municípios da BR-153 são todas cidades recentes de emancipação? Exatamente isso. Isso quer dizer o quê, professor? Você sabe qual era o principal meio de transporte na região? A partir principalmente do ciclo da navegação, o principal meio de transporte era o rio. Os rios Tocantins e Araguaia. Então, quais eram os municípios na época de maior importância econômica? Os municípios que estavam localizados às margens dos rios Tocantins e Araguaia. Esses eram os municípios de maior importância. Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a vocês, meninos, que... Cadê meu mapa? Aqui. Aqui eu tenho o mapinha do Tocantins. Deixa eu apagar... Lá do lar do churrasqueiro, ganhei de presente essa tábua de carne, que devido ao preço da carne está parecendo mais que tábua de ovo, né? Porque cortar carne hoje não está fácil. Olha o que nós temos aqui. Aqui eu tenho o mapa do Tocantins, certo? O rio Tocantins, ele faz esse contorno aqui, ó. Ele faz esse contorno aqui e ele desce aqui, ó. Ok? Cortando o centro do estado. Professor, e o rio Araguaia? O rio Araguaia se encontra aqui com o rio Tocantins, no bico chamado Bico Papagaio, e é o contorno natural na divisa do Tocantins com o estado do Mato Grosso aqui embaixo e do Pará aqui em cima. E daí, professor? E daí, meninos, que quando se fala em relação ao nosso estado... Eu até perdi o raciocínio, que eu queria falar sobre isso mesmo. Deixa eu ativar os comentários para ver se vocês me ajudam. Olhando o mapa e perdi o raciocínio. Ah, sim, lembrei. Quando se fala em relação aos municípios, o meio de locomoção mais utilizado eram os rios. Então, as cidades às margens dos rios eram as cidades mais importantes. Quando a BR veio a ser construída, e a BR ela foi construída aqui, ó, passando entre o rio Tocantins e o rio Araguaia, no sentido norte e sul. Professor, você quer dizer que a BR é paralela, na realidade, ao rio Tocantins e paralela ao rio Araguaia? Sim, é paralela. Ou seja, o cidadão poderia, a partir do momento da construção da BR, no fim da década de 50, no governo de Juscelino Kubitschek, ou o cidadão fazia o transporte pelo rio, que era mais demorado e menos confortável, ou fazia o transporte pelas rodovias, pela rodovia BR-153, que era mais rápida e mais confortável. Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a vocês que as cidades mais importantes, anterior à construção da BR-153, eram cidades localizadas às margens dos rios Tocantins e Araguaia, que a partir do momento que houve a inauguração, a construção da BR-153, as cidades ao longo dos rios foram perdendo importância e ao longo da BR foram ganhando importância. Me diz agora, das 5 maiores cidades do estado, quantas delas estão na BR-153? Diz aí para mim. Araguaína, Gurupi e Paraíso. A segunda maior, a terceira maior e a quinta maior cidade do estado estão localizadas na BR-153. Agora eu vou fazer outra pergunta para vocês. Eu posso afirmar que a construção da BR-153 proporcionou o surgimento de novas cidades ao longo da rodovia? Com certeza, isso já foi abordado em prova. Professor, você quer dizer que surgiram muitas cidades a partir da construção da BR? Exatamente isso. Professor, foi só a construção da BR que favoreceu o surgimento de novos municípios? Não. Teve outro fator importante que favoreceu o surgimento de novos municípios no antigo Norte Goiano, hoje Tocantins. Sabe o que foi? A criação do estado. E esses dois tópicos já foram abordados em prova. Eu posso afirmar então, professor, em prova, que a construção da BR favoreceu o surgimento de novos municípios, correto, que a criação do Tocantins favoreceu o surgimento de novos municípios, correto de novo. Professor, me prova que a criação do Tocantins favoreceu o surgimento de novas cidades. Rapaz, é fácil provar isso para ti, sabe por quê? Quantos municípios, Alênio, diz aí para mim, você, o Vitor Alves, Adeilson Brito, Amanda Brito, o Heleno, pela idade das cidades, elas cresceram muito. Com certeza, Heleno, toda cidade, por isso você tem que colocar o seguinte, toda cidade à margem da BR-153 é cidade nova. É cidade que tem aí de 50, 60 anos, ou pouco mais de 60 anos de existência. Está entendendo? Toda cidade na BR. Cidade com um intervalo de idade recente. As mais antigas estão aí com 60, vai dar o quê? 63 anos, aproximadamente 63 anos. As mais antigas,
Então você tem cidades aí com menos de 30 a pouco mais de 60 anos na BR-153. Mas, voltando então, professor, podemos afirmar que a construção da BR favoreceu o surgimento de cidades, que a criação do Tocantins favoreceu o surgimento de cidades, que a construção da BR fez com que cidades importantes às margens dos rios Tocantins e Araguaia fossem perdendo a sua importância econômica. Show de bola. Foi exatamente isso que aconteceu na nossa região. Ok? Tranquilo? Eu tinha boa noite. Lembrando a vocês, se ainda não está me seguindo no Instagram, por favor, vai lá e segue. Vou verificar aí, só vai passar quem seguir. Tem aí a apostila grátis, o número fixado aí embaixo. É meu WhatsApp, manda uma mensagem que eu vou estar encaminhando para vocês a apostila gratuita de Geografia e História do Tocantins atualizada. Ok, meninos? Vamos agora para mais um assunto sobre o Tocantins que é importante que você saiba. Eu falei para vocês sobre o ciclo da mineração do ouro, falei sobre o ciclo da pecuária e navegação, tá? Falei mais da navegação. Navegação você tem os 3 municípios que primeiro surgiram do ciclo da navegação, foram municípios localizados no Bico do Papagaio, tá? São eles Araguatins, localizado no Rio Araguaia, Itaguatins e Tocantinópolis. Professor, Tocantinópolis, Itaguatins e Araguatins foram os primeiros municípios que surgiram do ciclo da navegação, entre o fim do século XVIII e início do século XIX. Tá, professor? Então você falou do ciclo do ouro, falou que com a decadência do ciclo do ouro no fim do século XVIII veio o ciclo da pecuária e navegação, e da pecuária são 3 municípios que surgiram primeiramente, localizados na região sudeste do estado, o município de Lizarda, que não é bem sudeste, mas era muito grande o município, por isso envolvia parte dele o sudeste, município de Lizarda, município de Taguatinga e Ponte Alta do Bom Jesus, localizados aqui nessa região. Professor, tá, então da pecuária eu sei, da navegação eu sei, da mineração do ouro eu também sei. Teve algum outro ciclo econômico posterior a esses 3 mencionados? Ciclo do ouro no sudeste, pecuária e navegação? Teve. Ciclo do cristal de rocha. Como assim, professor? O que é o cristal de rocha? Meninos, cristal de rocha é a mesma coisa que quartzo. Cristal de rocha é a mesma coisa que quartzo. Professor, você quer dizer que aquele cristal que a gente está acostumado a ver, é aquilo lá mesmo. Professor, e ele ocorreu onde a exploração do cristal de rocha? Entre os rios Tocantins e Araguaia. Nessa região aqui do Vale do Araguaia. Nessa região aqui, ó, foi onde ocorreu a exploração do cristal de rocha. E eu tenho, professor, que relacionar o nome de municípios que surgiram em cada ciclo econômico? Tem. Na prova, ele pede para você fazer a relação. Municípios, tal, tal e tal, de origem no ciclo do ouro. Município, tal, tal e tal, no ciclo da pecuária. Tal, tal e tal, no ciclo da navegação. E no cristal de rocha? Quais foram os municípios? Quando se fala em cristal, o que é que vem na nossa mente? Cristalândia. Professor, Cristalândia tem sua origem associada ao ciclo do cristal? Tem. É correto afirmar isso. A pergunta é, a prova que vocês vão fazer, ela vai associar Cristalândia a ciclo do cristal? Não vai. Sabe por quê? Porque fica muito evidente a resposta. Então ela vai mencionar um outro município que teve tamanha importância quanto a Cristalândia durante esse ciclo. Foi o município de Pium. Professor, quando se fala de cristal de rocha, os municípios que tiveram desenvolvimento econômico do cristal estão no Vale do Rio Araguaia. Estão entre o Rio Tocantins e Rio Araguaia, principalmente relativamente mais próximo ao Rio Araguaia. Professor, e desses municípios, quais se destacam? Olha, as provas em geral cobram o município de Pium. Mas além de Pium, eu tenho Cristalândia, eu tenho Lagoa da Confusão, eu tenho Arapoema, eu tenho Dois Irmãos, eu tenho um monte, tenho o município de Pau d'Arco, tenho o município de Xambioá, eu tenho diversos municípios que ou têm sua origem ou seu desenvolvimento econômico a partir da exploração do cristal, que chegou a ser muito exportado durante a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial foi de 1939 a 1945. Mas as provas até hoje, quando se fala de ciclo do cristal, ela faz associação à cidade de Pium. Não é Cristalândia, mas a cidade de Pium. Tranquilo aí? Então, cristal de rocha, Pium. Ouro, Natividade é o que mais cai. Mas além de Natividade, Arraias, Conceição do Tocantins, Chapada de Natividade, Monte no Carmo, Porto Nacional, são alguns exemplos.
Professor, quando se fala do ciclo da pecuária, Lizarda, Ponte Alta do Bom Jesus, Itaguatinga, ciclo da navegação lá no Bico, Araguatins, Itaguatins e Tocantinópolis. Ok? Tranquilo? Fácil demais. Melzina Chupeta. Estão seguindo o Instagram? Estão. Leonardo Rosa. Tá seguindo, Leonardo? Manda ver. Helena Matos. Kelly. Silvana Alice. Quero ver se vocês estão seguindo mesmo, viu? Não é possível que vocês estão aqui só bisbilhotando a aula e nem para seguir. Obrigado, Kelly. Meninos, já falamos então alguns aspectos em relação a isso. Eu vou mencionar um outro aspecto que proporcionou desenvolvimento econômico. Não é exatamente um ciclo econômico, mas proporcionou desenvolvimento, que foi a construção da BR-153. Então, se fosse para mencionar como se fosse um ciclo, nós seríamos aí, primeiro ouro, depois pecuária e navegação, que vieram juntos, depois isso aqui, ouro, século XVIII, pecuária e navegação, fim do século XVIII, no decorrer do século XIX, cristal de rocha, de 1930 a 1950, tá? Então, cristal de rocha já é no século XX, primeira metade do século XX. E a construção da BR-153, que foi no governo JK. Iniciou no governo JK no fim da década de 50, certo? E foi inaugurada em 1974. A construção da BR-153. Ok, meninos? Maravilha. Tá tudo tranquilo. Notícia do concurso da Aleto. A Aleto, para quem não sabe, é a Assembleia Legislativa. Foi cobrado hoje novamente o concurso da Assembleia Legislativa e vou intensificar essa cobrança todos os dias ali, toda semana, aliás, para que nós possamos ter concretizado essa possibilidade, viu? Muito obrigado, Maria José. Muito obrigado mesmo. A cidade de Paranã é uma antiga. A Dora está perguntando uma coisa que já foi abordada em prova, Dora, e eu vou mencionar para ti. Sobre a cidade de Paranã. Já estive em Paranã, por coincidência teve um tio meu que foi prefeito de Paranã já há 70 anos atrás. Coronel Pereira, na realidade, acho que era isso, Coronel Pereira. Meninos, olha o que nós temos. Paranã é uma cidade antiga? Sim. Paranã surgiu durante o ciclo da mineração do ouro? De forma alguma. Por que não, professor? Por favor, me diga, qual é a maior avenida que nós temos em Palmas? Diz aí para mim, qual é a maior avenida? A Avenida Teotônio de Segurado. Foi a primeira avenida aberta e a maior em extensão em Palmas. Agora a pergunta é, quem foi Teotônio de Segurado? Teotônio de Segurado, ele foi um cidadão de origem portuguesa que veio a falecer e ser enterrado aqui na região do norte goiano. Teotônio Segurado, esse cidadão ele foi um dos pioneiros na luta pela criação do Tocantins. Teotônio Segurado, ele convenceu Dom João VI, rei de Portugal, após a família real desembarcar no Brasil em 1808, ele convenceu Dom João VI da necessidade de emancipar o norte goiano, de fazer com que a nossa região se tornasse independente. E em 18 de março de 1809, Dom João VI assina o alvará de criação da comarca do Norte, dividindo a parte sul, que hoje corresponde a Goiás, a parte norte, que hoje corresponde ao Tocantins. Professor, então Dom João VI foi convencido por Teotônio e promoveu essa divisão. Foi. E quando foi emancipado o norte goiano naquela época, que era a comarca do Norte, ela recebeu o nome de comarca de São João das Duas Barras. Sabe por que ela é chamada de São João das Duas Barras? Por causa do encontro de dois importantes rios no norte, que era o rio Tocantins e Itacaiunas. Não era o rio Araguaia não, tá? Rio Tocantins e Itacaiunas, já foi questão de prova. Professor, e uma vez emancipada essa região, qual seria a capital? É aí que entra Paranã. Paranã foi construída para ser a capital da comarca do Norte. Na época, Paranã se chamava Vila de São João da Palma. A Vila de São João da Palma foi construída para ser a capital da comarca do Norte. Mas quando isso aconteceu, professor? Bom, a comarca do Norte foi criada em 18 de março de 1809. Em 1809 foi posterior ao ciclo da mineração do ouro. Então eu posso dizer que Paranã é uma cidade antiga? Sim. Mas Paranã surgiu durante o ciclo do ouro por se encontrar na região sudeste? Não. Em hipótese alguma eu vou associar que Paranã surgiu durante o ciclo da mineração do ouro.
Tá claro isso aí? Apesar de ser uma cidade antiga. Paranã ela foi construída para ser a capital da comarca do Norte e na época se chamava Vila de São João da Palma. Ok? Muito bom, meninos. Muito, muito bom mesmo. Coloca uma coisa na cabeça de vocês, tá? Estava respondendo um aluno hoje pelo WhatsApp, no filme, professor, e o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Tocantins? A gente tem que ver pelo menos fumaça para começar a estudar. Não, você tem que começar a estudar muito antes de ter fumaça. Porque dessa forma nós teríamos chance de aprovação. Porque concurso da Assembleia é um concurso muito concorrido, a nota de corte muito elevada e a remuneração também. Por isso a procura é maior. Temos que estudar para o concurso mesmo sem previsão de edital. É assim que a gente vai garantindo cada vez mais a nossa vaga. Prefeitura Dr. José Viana, na cidade de Paranã. Sim, Dr. José Viana não é a primeira vez. Não foi só uma vez, na realidade, se não me falha a memória, que ele foi prefeito de Paranã, pessoa muito querida na região. Ok? E, é claro, atuou como médico não somente em Paranã, mas em diversos municípios da região sudeste. Acho que ainda atua. Meninos, coloca uma coisinha na cabeça de vocês. Acredite que vai dar certo. Acredite que vocês vão ser aprovados e se dedique ao máximo para que essa aprovação chegue com urgência. Faça a sua parte e pode ter certeza, só alcança quem acredita. Só quem acredita consegue chegar no objetivo final. Eu desejo muito sucesso a vocês, lembrando que na próxima terça-feira, às 22 horas, teremos aula ao vivo aqui pelo Instagram e estarei aguardando vocês. Muito obrigado pela presença de cada um, sejam bem-vindos ao ano de 2022. Estudem no decorrer da semana e na próxima semana estaremos aqui novamente, às 22 horas. Segue lá no Instagram, por favor, marca um colega, 2, 3 e pede para eles também me seguirem no Instagram, tá? Billy Joe, professor, me tira uma dúvida, manda a dúvida aí, Billy Joe. Se eu não souber, eu falo, não vai dar não, próxima aula, porque aí eu vou estudar para responder. Deixa eu ver aqui, conhecimento nunca é demais. Exatamente, Marizé. Opa... Estou tentando ler aqui os comentários anteriores. O Helena está falando, muitas ruas são Transbrasiliana e Belém Brasília. Helena, a BR-153, o nome dela é Rodovia Transbrasiliana, mas ela foi durante décadas utilizada como trajeto que ligava Brasília sentido a Belém. Então ela é conhecida popularmente por Belém Brasília e se assim for abordada em prova, provavelmente vai ser considerado correto, tá? Agora, a BR-153 é chamada oficialmente de Transbrasiliana ou Rodovia Bernardo Saião, que foi o engenheiro responsável pela construção da rodovia e faleceu antes da conclusão da mesma, em um acampamento da rodovia. E a BR-010, toda rodovia que inicia com 0, ela parte da capital. A BR-010 ela parte de Brasília sentido a Belém. Corta o Tocantins, só que grande parte do trecho em solo tocantinense, à direita do Rio Tocantins, não é identificado. O único trecho identificado da BR-010, com placas na margem da rodovia, é entre o distrito de Príncipe, próximo à Natividade, até Silvanópolis. Esse trecho, a BR-010, identificado à margem da rodovia. Ok? Então, BR-153, nome, Transbrasiliana. Segundo nome para ela, Bernardo Saião. Terceiro nome, a qual é popularmente conhecida, Belém Brasília. Ok? Tudo bem? Deixa eu ver a dúvida aqui do Billy Joe. Vai ser, Nelci, com certeza. Tá, é a BR-010 do Belém Brasília. Ok, então. Ok, meninos. BR-153, rodovia Transbrasiliana, Belém Brasília, mesma rodovia. Agente MG07. BR-153 é a mesma coisa que a rodovia Transbrasiliana? Sim. É a mesma coisa que a rodovia Bernardo Saião? Sim. É a mesma coisa que Belém Brasília? Não. Ela é conhecida por rodovia Belém Brasília, mas eu não posso dizer que é a mesma coisa. Sabe por quê? Porque existe outra rodovia com esse nome, que é a 010. Toda rodovia que inicia com 0 parte da capital. A 010 parte de Brasília e finaliza em Belém. Só que ela não foi totalmente implantada ainda. Tem trechos dela em solo tocantinense que ainda confunde o que é rodovia do Estado e o que é rodovia federal. O governo federal vai assumir ou não esse trecho da BR-010, que até hoje existe no papel, mas não existe na prática.
ok? Mas assim na prova, só para ficar mais claro a vocês sobre essas duas rodovias. Teve uma prova que falava assim, ó, além da rodovia Belém-Brasília, olha o que diz o texto, além da rodovia Belém-Brasília, que outra rodovia federal corta o Tocantins sentido norte-sul. Se ele falava além da Belém-Brasília, a Belém-Brasília, ele queria dizer que era 010, sabe por quê? Porque a alternativa A tinha 153, e foi o gabarito. Ele falava além da Belém-Brasília, 010 é Belém-Brasília, ela passa à direita do Rio Tocantins sentido norte-sul, ou sul-norte. Enquanto que a 153 passa à esquerda do Rio Tocantins, sentido sul-norte ou norte-sul. Então, além da Belém-Brasília, qual é a outra rodovia? Belém-Brasília, essa aqui. A outra rodovia vai ser o quê? 153. Tudo bem aí? Agora, se ele não tiver uma questão que te traga dúvida entre Belém-Brasília e 153, se ele simplesmente afirmar assim, a rodovia Belém-Brasília, construída no governo JK, que passa por Gurupi, Araguaína, Paraíso, ele está se referindo a 153, que é conhecida como Belém-Brasília. Fica tranquilo, se o texto dizer isso, considere como correto, porque ela popularmente é conhecida assim. Tudo bem aí? Tá me seguindo? Elisângela, Neuci, Agente AMG, Tiago Nilo, Nayara Glória, gratidão eu, Josiane Pimentel, seja bem-vinda. Você que não está me seguindo ainda, por favor, siga agora, marque os colegas para que possamos fortalecer e ampliar cada vez mais o número de pessoas atendidas estudando para o concurso, para os vestibulares da nossa região, ok? Meninos, beijo para vocês, fiquem com Deus. E até a próxima terça-feira às 22 horas. Lembra de mandar mensagem aí nesse WhatsApp para vocês receberem a apostila gratuita de Geografia e História do Tocantins. Obrigado, viu? Fiquem com Deus, sucesso, acredita que vai dar certo, acredita que vai dar certo, vai dar certo. Eu sei que vai. Lá em casa deu certo. De 7 filhos, 6 são concursados. Deu certo para nós e vai dar certo para vocês. Primeira coisa que você tem que fazer, é acreditar. Depois que você acreditou, se eu acredito, eu tenho força para estudar. Você estuda, fica firme, mantenha o foco, que você vai vencer. Eu sei que vai. Beijo, meninos. Obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Vai dar